O futebol mineiro viveu nos últimos dias algo raro. Não apenas um resultado esportivo, mas uma reação emocional que tomou conta de redes sociais, programas esportivos, mesas redondas e discussões intermináveis entre torcedores. Tudo começou com a final da Copa Sul-Americana, quando o Atlético Mineiro, rival histórico do Cruzeiro, enfrentou o Lanús da Argentina, em uma partida que terminou empatada no tempo normal e decidiu-se nos pênaltis. Após cobranças alternadas e muita tensão, o Galo acabou derrotado por 5-4 nas penalidades, amargando o vice-campeonato continental. Se a derrota já era motivo de forte repercussão por si só, o que veio em seguida incendiou completamente o ambiente do futebol mineiro. O atacante Gabigol, hoje vestindo a camisa celeste, se manifestou nas redes sociais. Sua reação ganhou repercussão ainda maior porque ele próprio, no início do mês, havia previsto publicamente que o Atlético Mineiro conquistaria o título. A fala aconteceu durante um evento da Kings League, realizado em São Paulo. De maneira descontraída, o jogador afirmou acreditar que o rival sairia campeão. Naquele momento, a declaração repercutiu moderadamente, vista por muitos como apenas uma opinião casual. No entanto, quando o apito final determinou a derrota atleticana, tudo mudou. Em vez de silenciar sobre o assunto, Gabigol decidiu voltar à tona e não deixou passar a oportunidade. Ele foi ao X, antigo Twitter, e comentou com ironia, ressaltando que suas palavras refletiam aquilo que ele imaginava, não aquilo que desejava. Essa linha bem-humorada e provocativa foi suficiente para gerar milhares de reações, curtidas e compartilhamentos. Torcedores do Cruzeiro comemoraram, torcedores do Atlético rebateu, comentaristas de televisão repercutiram, programas esportivos dedicaram blocos inteiros para discutir a fala do atacante. A provocação estava lançada e o impacto foi imediato. Mas a história apenas começava. Poucas horas depois, outro protagonista entrou em cena, Caio Jorge, artilheiro do Cruzeiro na temporada e um dos atletas mais comentados do futebol brasileiro em 2025. Com uma postagem ainda mais simples e direta, ele publicou apenas um emoji de risada em sua conta no X, instantes após o fim da partida. Em poucos minutos, sua publicação viralizou. Torcedores celestes invadiram a postagem, comemoraram, brincaram, fizeram piadas e transformaram a mensagem em combustível para uma enxurrada de memes e provocações. A reação foi tão grande que veículos de imprensa dedicaram matérias inteiras apenas para comentar a repercussão da postagem. Internautas comentavam que Caio Jorge havia dito mais com um simples emoji do que muitos comentaristas diziam em minutos de análise televisiva. Alguns torcedores escreveram que estavam chorando de rir, outros chamando o jogador de ídolo imediato. Coube aos atleticanos responder, alguns irritados, outros tentando devolver na mesma moeda. Essa troca acalorada não aconteceu isoladamente. O Cruzeiro vive um dos momentos mais quentes da temporada, defendendo uma sequência de 9 partidas sem derrota no Campeonato Brasileiro, brigando no topo da tabela e se preparando para enfrentar o Corinthians, em jogo decisivo pelo torneio nacional. Nesse cenário, a confiança estava em alta e as provocações tiveram ainda mais impacto, revelando um Cruzeiro que demonstra personalidade dentro e fora de campo. Gabigol, sempre com postura confiante, reforçou seu tom provocativo lembrando que, além da aposta sobre o Galo, havia deixado outras previsões importantes durante o mesmo evento. Ele disse que o Santos escaparia do rebaixamento no Campeonato Brasileiro, que o Flamengo conquistaria a Libertadores e que o Cruzeiro seria campeão da Copa do Brasil. Declarações ousadas, feitas em público e que ajudaram ainda mais a criar um clima de expectativa entre torcedores e imprensa. Essa postura ousada e debochada ganhou força porque o Cruzeiro não vivia apenas um bom momento técnico, mas também emocional. A torcida percebeu que o clube havia recuperado algo que muitos sentiam falta: a altivez. Era o Cruzeiro voltando a rir, voltando a provocar, voltando a ocupar o lugar emocional de gigante que nunca deveria ter saído. A reação dos jogadores foi vista como parte de uma mudança de postura, uma equipe que não espera apenas vencer em campo, mas que voltou a vestir a camisa com orgulho e enfrentar o rival sem medo, sem receio e sem se esconder. Caio Jorge, por sua vez, vive a melhor fase de sua carreira desde o retorno ao Brasil. Com 19 gols marcados em 31 partidas, ele é um dos principais artilheiros do país e peça essencial no time de Leonardo Jardim. Seu desempenho dentro de campo e protagonismo nas redes sociais fizeram sua imagem crescer ainda mais, reforçando a ideia de que ele é, hoje, uma verdadeira referência dentro da equipe estrelada. Tudo isso contribuiu para transformar uma simples derrota do rival em um furacão midiático. As provocações de Gabigol e Caio Jorge nasceram como reações espontâneas, mas se tornaram rapidamente o estupim de uma onda de confiança que percorreu todo o ambiente do Cruzeiro.
As postagens repercutiram não apenas como brincadeira, mas como símbolo de uma mudança emocional do clube, fortalecendo a ideia de que o Cruzeiro voltou a ocupar seu espaço como protagonista no futebol nacional. E essa foi apenas a primeira parte da história. As provocações se tornaram a abertura de algo ainda maior, algo que se desdobraria nos bastidores e que faria todo mundo no futebol parar para prestar atenção. Mas isso será assunto para o segundo tópico. Agora, antes de continuar, inscreva-se no canal Diário da Raposa Notícias Cruzeiro, ative todas as notificações e deixe sua opinião sobre essas provocações. O Cruzeiro chega para o duelo contra o Corinthians, no Mineirão, na noite de domingo, dia 23 de novembro de 2025, carregando uma missão que vai além de somar pontos no Campeonato Brasileiro, quebrar uma escrita histórica que ainda pesa sobre os ombros celestes. Ao longo de mais de 9 décadas de confrontos, paulistas e mineiros já se enfrentaram em 95 oportunidades, e os números mostram uma leve vantagem corintiana, com 40 vitórias do time do Parque São Jorge contra 31 da Raposa, além de 24 empates. Nos bastidores do clube, jogadores, comissão técnica e diretoria tratam o jogo como algo maior do que uma simples rodada do Brasileirão. Ele é visto como o primeiro capítulo da semifinal da Copa do Brasil, que será disputada em dezembro e que pode recolocar o Cruzeiro em uma final de competição nacional, objetivo que atravessa a temporada e impulsiona o ambiente no clube. O histórico ruim torna o encontro ainda mais desafiador. Apenas considerando partidas de Campeonato Brasileiro, foram 75 confrontos até aqui, com 25 vitórias celestes, 29 derrotas e 20 empates. A primeira vez que Cruzeiro e Corinthians se viram em campo aconteceu em novembro de 1940, em um amistoso disputado no Pacaembu, vencido pelos paulistas por 6-3. Desde então, a rivalidade cresceu, se transformou, viveu fases de equilíbrio, outras de domínio, e chegou ao presente como um duelo que sempre traz expectativa elevada, seja pelos elencos, pelos títulos envolvidos ou pela força das torcidas. Nesta temporada, o Cruzeiro tem mostrado maturidade e regularidade, acumulando 65 pontos em 34 partidas, resultado que o coloca no grupo de cima da tabela e próximo de garantir, matematicamente, uma vaga direta na fase de grupos da Libertadores do próximo ano. Para que isso aconteça, basta uma vitória contra o Corinthians e um tropeço do Bahia diante do Vasco. Dentro do clube, a análise é clara. A classificação para a competição continental tem peso gigantesco, tanto esportivo quanto financeiro. O torcedor sabe disso e tem abraçado a equipe, que chega para o duelo com uma sequência invicta de 9 jogos sem derrota no Brasileirão, embora venha de 2 empates que geraram frustração, contra Fluminense e Juventude, ambos resultados que impediram que o time encurtasse a distância para o líder Flamengo, que segue 6 pontos à frente. O técnico Leonardo Jardim terá reforços importantes para a partida. Suspensos na rodada anterior, Matheus Pereira, Christian e Kenny Arroio retornam ao time titular, assumindo as vagas de Gabigol, Matheus Henrique e Luiz Sinisterra. Por outro lado, o treinador não poderá contar com Wanderson e Marquinhos, que estão lesionados, nem com Matheus Henrique, que segue suspenso. A ausência mais curiosa é a de Fagner, que pertence ao Corinthians e, por cláusula contratual, está impedido de atuar. Mesmo assim, o clima interno é de confiança. O ambiente tem sido elogiado por dirigentes e atletas, que acreditam que o grupo chegou ao ponto ideal de amadurecimento competitivo. No Corinthians, a realidade é diferente. O clube paulista vive uma temporada de altos e baixos, marcada por resultados instáveis e dificuldades para manter boa sequência. Ainda assim, vem motivado após vencer o São Paulo por 3-1 no Clássico Majestoso. Sob o comando de Dorival Júnior, o Corinthians permanece vivo na disputa por vaga na Libertadores do próximo ano, embora esteja 8 pontos atrás do Bahia, que atualmente fecha o grupo de classificação. O time chega com desfalques importantes, especialmente Memphis Depay, que sofreu entorse no joelho esquerdo, além do lateral Matheus Bidu, que também passou a integrar a lista de lesionados. Estão fora ainda o goleiro Hugo Souza e o volante Maicon, que seguem em tratamento. A comissão técnica corintiana, porém, comemora os retornos de Rodrigo Garro, que cumpriu suspensão, e Ranielli, recuperado de problema no adutor. Na visão interna do Corinthians, o jogo no Mineirão tem peso emocional e técnico. Uma boa atuação fora de casa pode dar confiança para a semifinal da Copa do Brasil, que será disputada dentro de poucos dias. Aliás, a possibilidade de enfrentar o Cruzeiro 2 vezes seguidas, uma pelo Brasileirão e outra valendo vaga na decisão da Copa, dá ao duelo um clima de xadrez esportivo, em que ambos os treinadores provavelmente esconderão algumas cartas para o confronto mais decisivo. O jogo do primeiro turno terminou empatado por 0-0, em uma partida truncada, disputada na Neoquímica Arena, com poucas oportunidades claras e muito estudo das duas partes. Desde então, tanto o Cruzeiro quanto o Corinthians evoluíram, o time mineiro cresceu coletivamente e o Corinthians reencontrou intensidade, especialmente em jogos decisivos.
A escalação provável da Raposa traz Cássio no gol, William, Fabrício Bruno, Lucas Vilauba e Caiqui na linha defensiva, Lucas Romero, Lucas Silva, Christian e Matheus Pereira no meio, com Kenny Arroio e Caio Jorge comandando o ataque. O comandante celeste quer um time de imposição física, circulação veloz da bola pelo meio e transições verticais, explorando principalmente a boa forma de Caio Jorge, que vive seu melhor momento desde o retorno ao futebol brasileiro. Do lado da torcida, a expectativa é imensa. Um triunfo no Mineirão significa não apenas a quebra da escrita negativa, mas também a construção de uma frente psicológica para o duelo da Copa do Brasil, que está marcado para os dias 10 e 14 de dezembro. Uma vitória agora mudaria o clima, traria confiança e poderia mexer com o emocional corintiano. No Cruzeiro, todos sabem, a chance é real, o momento é positivo, e a história está pronta para ser reescrita. Para isso, basta vencer, dentro de campo, com raça, marcação, maturidade e, acima de tudo, com o apoio de mais de 50 mil torcedores que prometem lotar o Mineirão e transformar a Noite Azul em um espetáculo de esperança, sonho e ambição esportiva.